E nesta oportunidade, fecharmos o ano junto com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Basílio, mais uma vez, muito obrigado, senhor, sua família, vocês tenham um ano de 2025 abençoadíssimo. Pastor César, mãe Gerbina, louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, a Ivânia, toda a sua casa e toda essa igreja, que em 2025 os irmãos sejam muito abençoados, como o Senhor tem cuidado, Ele continue cuidando de todos também. Eu quero ler com os irmãos Isaías 55:9 e quero falar um pouco sobre o fato de que Deus deseja que façamos planos. Louvar a Deus pela vida do Hugo, bom tê-lo aqui, viu, Hugo? Deus abençoe. Também João Marcos, João, bom te ver aqui também, viu? Deus quer que nós façamos planos. Então vamos ler Isaías 55:9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Estamos hoje no culto da virada. Hoje nós fechamos as portas para o ano de 2024 e amanhã, ou daqui a 4 horas, como disse o pastor Paulo, iniciaremos o novo dia e também um novo ano. E esse momento do culto aqui, ele é tanto um momento para pensarmos em como foram as coisas nesses últimos 365 ou 366 dias de 2024, quanto também é uma oportunidade para planejarmos a respeito do próximo ano. Aliás, Deus, Ele deseja que todos nós façamos planos. Deus, Ele quer que nós programemos o futuro. Deus deseja que nós façamos uma prospecção da vida, ou seja, Deus quer que a gente apresente projetos. É necessário fazer planos. E eu queria perguntar para os irmãos aqui, desde a nossa caçulinha, que eu acredito que é a filha do pastor César, até o nosso irmão aqui mais experiente, ou irmã. Os irmãos já têm feito planos para 2025, os irmãos já rascunharam algumas coisas que os irmãos desejam que Deus realize, os irmãos já prospectaram algumas situações que gostariam de ver resolvidas. É muito importante que nós façamos planos. Eu quero ler o texto de Provérbios 29:18. Aqui, o sábio Salomão, ele fala que é preciso gastar tempo programando o futuro. É necessário fazer projetos, é necessário sonhar, é necessário esperançar. É importante nós termos algum tipo de carta, algum tipo de roteiro, algum tipo de script, algum tipo de esboço para seguirmos a nossa vida no próximo ano. Olha o que diz Salomão em Provérbios 29:18. Não havendo profecias, o povo se corrompe, mas quem segue a lei de Deus é feliz. Quer dizer, a nossa vida, ela não pode ser uma vida guiada pelo acaso, ela não pode ser uma vida guiada pelo destino, ela não pode ser uma vida guiada pela ocasião. É preciso que nós tenhamos uma lei, é preciso que nós tenhamos
uma referência. É preciso que nós tenhamos um guia. É essencial fazermos planos. Salomão, ele diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Mas se houver uma lei, se houver ditame, se houver norma, se houver regra, se houver algo que norteie, o povo é feliz. Quando nós fazemos planos e vamos vendo Deus abençoando e prosperando esses planos, a felicidade se estabelece em nós. É melhor nós olharmos para a vida e vivermos a vida na perspectiva do planejado, na perspectiva do objetivo, do idealizado, do ansiado. Nós não podemos viver sem eira e nem beira, e não podemos viver como o Martinho da Vila, Hugo, vivia: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós não, nós fomos orientados pela palavra, nós fomos orientados pelo Evangelho, e nós precisamos sim fazer projetos. Olha o que diz Provérbios 16:3. Se os irmãos tiverem um pouco de paciência, leiam comigo esse texto, Provérbios 16:3. Aqui o sábio Salomão, ele nos motiva a projetar, e não só projetar, planejar, pensar, elocubrar, arrazoar, mas ele também diz que nós devemos consagrar esses planos a Deus, esses planos ao Senhor. Talvez você diga assim: pastor, eu não vou fazer nenhum plano porque eu não tenho perspectiva. Mas esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vivamos com esperança, é que vivamos com sonhos, com ideais, com objetivos. Olha o que diz Salomão nos Provérbios 16:3. Confia no Senhor as tuas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor cada um dos atos, e conforme você for confiando em Deus e colocando diante de Deus aqueles pensamentos, aqueles projetos, aqueles planos que você idealizou, o Senhor vai colocando em prática. É interessante que o Antigo Testamento fala sobre planejamento, mas o Novo Testamento também. O Senhor Jesus Cristo, quando ele tomou os seus discípulos, dentre as muitas lições que ele trouxe, uma delas foi a respeito da necessidade de planejar, da necessidade de ansiar, da necessidade de programar. Olha o que o Senhor Jesus fala em Lucas 14:31. Aqui o Senhor, ele fala a respeito de uma guerra, e ele diz que tinha um rei de um lado e um rei do outro lado. E esse rei aqui, quando ele viu-se entrincheirado pelo outro rei, ou ameaçado pelo outro rei, esse rei, antes de ir para o confronto, antes de ir para o combate, Jesus falou, ele parou junto com os seus conselheiros e ele fez uma análise a respeito de quantos homens ele tinha, quais armas que ele tinha, quanto de jovem no exército ele possuía com capacidade física para suportar o outro exército, e durante quanto tempo ele aguentaria uma guerra. E qual conclusão esse rei chegou? Que ele não tinha capacidade para enfrentar o outro rei. Aí Jesus disse, então ele mudou o plano. Ele disse, nós tínhamos um plano da guerra, nós tínhamos um plano da belicosidade, nós tínhamos um plano do enfrentamento, mas ao analisar, eu mudo os planos. Os planos não são esses. Jesus falou, ele chegou à conclusão, aquele rei, que não era propício, não era adequado, não era conveniente, não era sábio, não era inteligente, não era razoável que houvesse a guerra. Então esse rei aqui mais fraco, entendendo que o outro rei era mais forte, ele mandou emissários e diz, o plano agora é um plano de paz. Se o senhor quiser, a gente faz um acordo e aí fica tudo bem. E o Senhor Jesus ensinou os discípulos dizendo, é necessário fazer planejamento.
Ato contínuo, em Lucas 14, 28, o Senhor Jesus vai usar uma outra alegoria para falar da necessidade de planejamento. Quando ele vai dizer que um senhor, dono de uma casa, intentou, projetou, planejou fazer uma construção. E quando ele estava para fazer a construção, ou seja, para startar a construção, para dar início na construção, ele para e ele vê as rendas dele. Ele vê quanto estava o tijolo, o cimento, a areia, o cal, a diária do pedreiro, o ajudante, o azulejista, o pintor, o arquiteto, o engenheiro. Ele viu. E qual conclusão ele chegou na parábola de Jesus em Lucas 14? Que ele não tinha condições de terminar a obra. Então, para não ficar mal falado, para não ficar com a obra incompleta, ele mudou os planos e ele disse: eu não vou construir agora, eu vou ajuntar um pouco mais, para que começando eu não pare no meio do caminho. O que o Senhor Jesus quer dizer com estas duas alegorias, do rei que fez plano e do pai de família que fez plano? Ele ensinou os seus discípulos a também trabalharem com a perspectiva do futuro planejado, a perspectiva do futuro idealizado, a perspectiva do futuro sonhado, a perspectiva do futuro projetado. É interessante que o apóstolo São Paulo, que é chamado de o evangelista do primeiro século, o apóstolo aos gentios, em suas epístolas, ele trabalha por diversas vezes essa ideia, esse ensino e essa verdade de que nós não podemos viver a nossa vida entregue à sorte, entregue ao acaso, acordarmos de manhã e não sabermos para onde vamos, nem de onde viemos, nem o que estamos fazendo aqui, nem por que estamos aqui. Paulo, ele trabalha sempre na perspectiva de objetivos, de metas, de planos, de sonhos. Só que Paulo não usa a palavra meta, ele não usa a palavra sonho, ele não usa a palavra ideal, ele usa a palavra alvo. Paulo fala de alvos. Olha que interessante, por gentileza, abram aí, Filipenses 3, 13 e 14. No exercício ministerial, na expansão do reino, na abertura de igreja, na implementação e implantação de novas comunidades de fé, quando ele levantava novos obreiros, quando ele ensinava as pessoas, Paulo tinha as coisas organizadas, ele se esforçava para ter alvos e objetivos. Olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, quando ele ia fazer uma viagem, ele planejava. É interessante que lá em Romanos, capítulo de número 16, Paulo vai terminar a carta aos Romanos e fala assim: eu espero em breve ir a Roma vê-los. E ele diz assim: mas eu não quero só estar com vocês, eu quero comunicar com vocês alguns dons, e eu gostaria que essa igreja se reunisse para me enviar até a Espanha. E Paulo, quando teve a oportunidade de ir a Roma e preso, ele chegou na Espanha. Ele não chegou lá por acaso, ele não chegou lá porque deu na telha um dia ir à Espanha, não. Ele chegou lá porque aquilo já estava planejado. A nossa vida precisa ser traçada, os nossos sonhos precisam ser escritos. Nós precisamos ter na caneta algum tipo de ideal, algum tipo de prospecção, algum tipo de planejamento, algum tipo de alvo. Você precisa romper esse ano de 2024 e entrar em 2025 com um esboço do que você deseja ser, ou fazer, ou criar, ou desenvolver, ou viver nesse próximo ano. E nós não vamos fazendo isso estribados na nossa força, na nossa capacidade, na nossa intelecção. Não, senhores, nós fazemos isso confiados em quem? Confiados em Deus.
Nós não fazemos planos e colocamos os planos na nossa mesa e dizemos assim, eu vou realizar. Não, nós fazemos planos e colocamos debaixo dos nossos joelhos e entregamos a Deus. E Deus é poderoso para colocar cada um desses planos que estiverem de acordo com os planos de Deus e com a palavra de Deus. Deus é poderoso para fazê-los se cumprir em nossa vida, cada um desses planos. Como é que você vai viver o ano de 2025 quanto aos seus estudos? O que você vai fazer quanto aos estudos? Os jovens lá atrás precisam programar o ano quanto ao estudo. Como é que vocês vão fazer em relação ao trabalho? Os adultos aqui mais maduros, como é que vai ser o trabalho? O que você vai ganhar o seu pão? Como é que você vai tirar o recurso para sustentar a sua família? Como é que você vai gastar o seu dinheiro? O dinheiro que Deus vai te dar, o que você vai comprar? Qual o objeto que você vai adquirir? Em que causa você vai investir? Qual vai ser o seu ambiente de investimento? É importante pensar. O que você sonha adquirir? O que você pensa quanto ao relacionamento familiar? Quanto ao seu cônjuge? Quanto aos filhos? Quanto aos parentes que estão ao seu redor e que de alguma forma dependem de você? Quais são seus planos para esta pessoa? Quais são as idealizações e projeções suas quanto à sua igreja? A esta igreja, o que você pensa para esta igreja? O ano de 2025 está chegando, e qual que é a ideia? Qual que é o projeto? Qual que é a nossa referência? O que vai ser a nossa bússola? Em que? Nós vamos correr atrás de quê? Nós vamos atacar qual área? Nós vamos investir mais em quê? Ou seja, é necessário planejar para a igreja. Você que às vezes está hoje um pouco afastado da vida da comunidade, você precisa também colocar a comunidade no rol dos seus planejamentos. Você tem que colocar sua vida, seu dinheiro, seu trabalho, seus estudos, sua família, mas tem que colocar a igreja. Porque quando você investe os seus talentos, a sua intelecção, o seu esforço físico, quando você investe a sua vida na obra de Deus, de uma forma ou de outra, Deus te recompensa. E se essa recompensa não vem agora, a eternidade trará cada uma dessas recompensas para você, para mim e para nós. Quanto ao seu ministério, seja de ensino, seja de pregação, seja pastoral, seja o ministério relativo a escrever livros, seja o ministério relativo a cantar, a evangelização, a missões, onde você quer chegar, qual é o seu ideal, qual é a sua ideia, onde você quer terminar esse ano de 2025, é necessário planejar. Muita gente entra o próximo ano desanimada, angustiada, aflita, achando que não há mais futuro, não há mais perspectivas. Não! Eu gostaria de terminar essa pregação aqui, cantando aquele hino com todos os irmãos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus tem amanhã para nós. E nós precisamos projetar quanto a esse amanhã. E aí às vezes você diz assim, mas isso não é para mim. Quem vai dizer se é ou não? Não é você. O seu papel, o meu papel é sonhar e idealizar e trabalhar. E quem vai dizer se é ou não é Deus. É Deus. E se Deus quiser que Ele vai dar um jeito, Ele vai conduzir, Ele vai abrir as portas. Aleluia, e o milagre vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Deus deseja que nós façamos planos. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero motivar você, antes de terminar esse dia, no bloco de notas do seu celular, coloca assim umas 10 metas, 10 objetivos, 10 perspectivas, 10 planos para 2025. Antes de acabar, se você não tiver o celular, coloca num papel, numa caneta aí, coloca dentro da Bíblia e diga, vamos ver o que Deus vai me ajudar a fazer. Deixa eu contar, Marcos, para ti e para a Ivânia, algumas vezes
Vocês sabem como que eu e a Mônica, a gente trabalha ali na casa, quanto à questão de quando termina, você vai dormir ali, depois do almoço, a gente vai para a praia. Já viram essa nossa prática de anos assim, né? Aliás, é uma prática bem estranha, porque todo mundo vai descansar e é o horário que a gente vai para a praia. A gente gosta de ir para a praia nesse horário. E aí a gente vai e senta lá e começa a conversar e a discutir e a ver o que é que vamos fazer no ano seguinte. E eu digo para os irmãos, sem qualquer tipo de medo, muitos dos projetos que nós colocamos diante de Deus, naqueles momentos ali, o Senhor ao longo dos anos, Ele foi cumprindo. Então eu quero te motivar a entrar nesse ano de 2025, não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, não desanimado, desalentado e desencantado, mas sim cheio de paz e de esperança, e dizendo: eu sei que o Senhor vai me ajudar e eu vou realizar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar e eu vou realizar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você puder, diga isso para esse irmão aí, diga: faça planos. Deus vai confirmar cada um desses planos. Faz planos. Aleluia, glória a Deus. Faz planos. Coloca isso no caminho, coloca isso como objetivo, coloca isso como ideal, coloca isso diante de Deus, e você vai ver que a mão de Deus, aleluia, a direção de Deus, a graça de Deus vai agir aonde você não pode agir, e vai trabalhar trazendo a materialização desses projetos e desses planos em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte, que a gente faz planos e deve fazer planos, mas nós devemos nos lembrar desse conteúdo de Isaías 55:9. Em Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, os céus estão aqui, a terra está aqui, assim também os meus caminhos estão mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós devemos planejar, nós devemos idealizar, nós devemos rascunhar, nós devemos tentar levar a vida com algum tipo de controle, mas nós nunca podemos nos esquecer de uma verdade que esse texto nos ensina. A verdade é que de vez em quando Deus interfere nos nossos planos. E Deus estabelece para nós, não aquilo, ipsis literis, letra por letra, dos nossos planos, mas Ele estabelece os planos dEle. E quando Ele estabelece os planos dEle, Ele não nos rebaixa, Ele não nos humilha, Ele não nos degrada. Pelo contrário, os pensamentos dEle, os planos dEle, os caminhos dEle, são muito mais elevados do que os nossos. Por isso o nosso papel é projetar, é planejar, é idealizar, é colocar um plano de cada coisa, cada mês, ou durante alguns anos, algumas coisas a longo prazo e tal, é planejar, mas sempre na boa disponibilidade de dizer: Senhor, quando o Senhor quiser romper com a minha rotina, o Senhor rompa e coloque aqui o seu plano, a sua vontade, o seu caminho e o seu ideal. E se Deus fizer assim, fique tranquilo, a sua vida não se tornará uma vida mais sem graça, pelo contrário, se tornará uma vida mais feliz e mais alegre, porque os caminhos de Deus são mais altos, os planos de Deus são mais elevados, os ideais de Deus, os pensamentos de Deus são superiores ao nosso. Deus, em determinados momentos, Ele bagunça os nossos planos, mas essa bagunça não é para o mal, é uma bagunça para o bem. Não é uma bagunça para a desordem, para a anarquia, mas é uma bagunça para que a nossa vida se organize, não na medida da nossa mente, do nosso pensamento e do nosso ideal, mas se organize no pensamento e na medida de Deus. E quando Deus faz isso, rompendo com o pensamento dele no nosso pensamento, rompendo com o plano dele no nosso plano, rompendo com os caminhos dele no nosso caminho, a nossa vida cresce, a nossa vida evolui, a nossa vida progride. Deus tem pelo menos 2 grandes planos para todos nós em 2025, que aí pode ser que esses planos, e deve ser que esses planos rompam na nossa vida. O primeiro pensamento, o primeiro plano de Deus é o plano da salvação. Deus tem um plano que está acima de todos os planos,
é o plano da salvação para a nossa vida. Isaías 55 é o texto que fala sobre salvação. E ele está dizendo o seguinte: eu sei, Israel, Judá, que vocês têm projetos, que vocês têm planos, mas eu vou romper nesse plano de vocês e eu vou trazer uma grande e maravilhosa salvação. O maior de todos os projetos é o projeto da salvação. E aqui nós, graças a Deus, já somos salvos. Já temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Se você está um pouco longe de Deus e faz planos sem considerar os planos de Deus e Deus nos seus planos, eu quero dizer para você que Deus vai bagunçar seus planos, para que o plano da salvação entre, para que o objetivo da salvação entre. Porque às vezes a gente faz tantos planejamentos, mas desconsidera Deus, desconsidera a eternidade, desconsidera a vida espiritual, acha que a vida resume-se só a essa existência ínfima, pequena aqui. Mas aí quando a gente vai vivendo esses nossos planos, pura e simplesmente nossos, Deus rompe para trazer o plano maior, o plano absoluto, o plano da salvação. Meu pastor, que faleceu agora em março, ele contava uma história muito interessante. Diz que ele morava ele estava trabalhando numa igreja, e o vizinho da frente, ele odiava o barulho da igreja, barulho do culto. E aí esse vizinho começou a sondar quem era o pastor e tal, andou fazendo algumas ameaças, ele não cedeu, disse: não, nós precisamos continuar e tal. Aí esse vizinho fez um plano, foi lá, comprou uma arma, raspou a arma, tirou a numeração da arma, foi no outro dia, comprou munição, trouxe a munição. Quando foi no culto de domingo, ele veio cheio de planos maus. Eu vou matar o pastor, vou matar no meio da igreja, no meio do culto, para que essa igreja acabe mesmo. Aí quando ele entra, tinha um outro pastor inclusive que estava pregando. Quando o pastor o viu, o pastor olhou para ele e disse assim: jovem, Deus tem um plano com a sua vida. E aí ele estava com a mão assim na arma, e ele foi tirando a mão, e aí ele falou que o pastor contava que ele, depois contando, né, que ele tentava pegar a arma, mas não conseguia mais, e alguma coisa foi tirando a mão dele, tirando a mão dele, tirando a mão dele, enfim, ele terminou prostrado, terminou rendendo-se a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existem planos de Deus que superam os nossos planos, e o plano maior de Deus que supera o nosso plano, e que bagunça os nossos planos, é o plano da salvação. Eu quero que o Senhor entre com salvação na minha família, o Senhor entre com salvação na minha casa. Aleluia. Eu vejo meus irmãos lá planejando, muitos deles planejando coisas, e eu não vejo Deus naquelas coisas, mas a minha oração é: Senhor, bagunça aqueles projetos lá. E como é que o Senhor bagunça? O Senhor bagunça rompendo no meio do caminho deles e trazendo a salvação e a salvação. Qual era o plano do Saulo de Tarso? Era ir a Tarso prender os irmãos, era ir a Tarso extinguir a igreja, era ir a Tarso apagar a chama do evangelho. Mas quando ele está a caminho de Tarso, Deus rompe no plano dele, e Deus traz para ele salvação, salvação e salvação. Aleluia! O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Filipos, ele diz assim: olha, muitos soldados têm sido usados pela pretória romana para me prender, e eles chegam aqui com o plano de me guardar, mas conforme eu vou pregando para eles o evangelho, daqui a pouco eu vejo lágrimas caindo sobre eles, o rosto deles, daqui a pouco eu vejo o coração deles quebrantado, e eles se entregam. E aqueles que estão comigo em minhas cadeias têm ouvido o evangelho, e o evangelho tem entrado no coração deles. O que Paulo está dizendo com isso? Deus, ele rompe os nossos planos. Como? Trazendo salvação, e Deus vai romper os planos esse ano de 2025 para trazer salvação. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Agora o Senhor também rompe os nossos planos, em último lugar, para trazer vocação. Deus, ele deseja que nós exerçamos a nossa vocação, e às vezes Deus rompe os nossos planos para que nós desenvolvamos aquilo que Deus quer que a gente desenvolva. O Abraão, ele pensava apenas em ser mais um semita, ele pensava apenas em ser o filho de Terá, ele pensava apenas em morar em Ur dos Caldeus, em ser casado com a Sarai e ser fazedor de Deus. O Abraão era um artista plástico, ele era um artífice,
ele era um artista, ele era um artesão, ele fazia deuses, e a ideia dele era: vou acordar, vou fazer deuses e é isso. Mas um dia a voz de Deus ecoa lá em Ur dos Caldeus, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, e através de ti eu vou levantar Jesus, Abraão. Deus não falou com essas palavras, mas é como se Deus estivesse dizendo: eu vou levantar Jesus, um da tua descendência, e todas as famílias da terra serão benditas através de Jesus, a tua descendência. Deus rompeu para trazer uma vocação extraordinária para o Abraão. E o José ele pensava em ser mais um filho. Ele estava numa condição módica, uma condição cômoda. Ele era o filho da mulher que Jacó mais amava, que era Raquel. Ele era o primogênito de Raquel, então ele já tinha o dobro da herança. E ele era também o mais amado do pai, e ele tinha uma túnica colorida. Uma condição dessa, o que eu espero? Espero mais nada. Eu só quero viver essa vida aqui, nesse conforto. Só quero viver essa vida aqui como filho mimado. Só quero viver essa vida aqui de alguém que vai recebendo tudo. Mas um dia ele vai lá em Dotã ver os seus irmãos, e naquele dia Deus rompe para trazer para ele uma vocação extraordinária. Você vai ser governador, rapaz. Eu, governador, sim, mas eu não tenho condições para isso. Eu até agora só sou um filho mimado. Sim, mas na forja de Deus, Deus vai te preparar. E depois de alguns anos, você nem vai se reconhecer administrando não só o Egito, mas todo o mundo também. Aleluia, glória a Deus. Que Deus rompa trazendo vocações extraordinárias em nossa vida, chamados poderosos em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A Ana, ela também teve a sua vida surpreendida, porque ela foi lá orar por um filho, e ela estava ali, ela só queria um filho. O que ela queria? Ela queria um filho, porque a mulher sem filho, no contexto do Antigo Testamento, não herdava. A mulher tinha que ter um filho homem, porque só os homens herdavam. Então ela tinha que ter um filho homem, para que esse filho recebesse a sua cota, quer dizer, sua parte da herança, para que ela pudesse se alimentar e ter alguma coisa para ela sobreviver, se o Eucana morresse. Então ela quer só um filho. Mas quando ela entra ali, Deus usa o Eli para falar com ela: Deus conceda conforme o desejo do teu coração. Deus vai te dar um filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esse menino não vai ser só um filho para atender seus planos, não. Deus tem planos com ele. Ele vai ser juiz, ele vai ser profeta. Esse menino vai ser um grande líder e um grande promotor de avivamento em Israel. E aí Deus vai dar o Samuel. Aí o Mardoqueu vai e fala num outro texto, numa outra passagem, o Mardoqueu vai e fala para a Esther, a Radassa, diz: ó Radassa, você casou com o rei, não casou? Sua vida está legal. Você era quem? Você era uma prisioneira aqui? Você não tinha nada aqui, você estava numa das províncias, não tinha recurso, não tinha nada, mas você foi escolhida pelo rei, e foi bom que você foi escolhida. Agora você é a rainha, você é a rainha. Veja só, Deus te guindou, Deus te lançou, Deus te alçou, Deus te exaltou. Você é a primeira mulher de 120 províncias. Aí ela diz: que bom. Aí o Mardoqueu diz: mas não foi só para você ser a mulher do rei que Deus te colocou aí. Deus te colocou aí também para você interceder pelo seu povo. Promove um banquete, chama o rei, fala do plano para matar os judeus e liberta os judeus. Aí ela vai e diz: bom, será meu primo, né? O Mardoqueu era primo, será meu primo que eu vou ter condições de fazer isso? Aí ele diz: se você não fizer isso e quiser viver só seus planos, tudo bem, de outro lugar um livramento virá para o povo de Israel, porque é o povo de Deus. Deus tem caminhos e alternativas, mas você pode hoje entrar na história, não apenas como uma mulher que se tornou mulher do rei, mas sim a mulher que protegeu os judeus da dizimação. E aonde falarem da palavra de Deus, vão falar do seu livro, vão falar da sua história, e vão falar que Deus rompeu no seu caminho. Deus, queridos irmãos, Ele rompe nos nossos planos. Então você quer dizer o que, pastor? Eu quero dizer: faça projetos, faça planos, mas não ignore que no meio dos nossos planos existem os planos de Deus. Além dos nossos projetos, existem os projetos de Deus.
E o maior plano de Deus é a salvação e depois é a vocação. Deus deseja que a gente faça alguma coisa no seu reino. Deus quer que nós façamos alguma coisa no seu reino. Então, projete. E eu queria terminar Jeremias capítulo 29, versículo 11, lendo com os irmãos. Jeremias 29, 11, por gentileza. Se nós pudermos ler todos juntos esse texto. Jeremias 29, 11. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todos juntos esse texto de forma uníssona, ainda que com versões diferentes, não tem problema. Jeremias 29 e 11, no 3, 1, 2, 3. Porque eu sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, eu preciso fazer planos. Diga, eu preciso fazer planos. Mas os planos de Deus se sobrepõem sobre os meus planos. Você está aberto a isso nesse ano de 2025? Eu estou aberto. Fica de pé no seu lugar. Eu quero muito fazer várias coisas nesse ano de 2025. Mas acima de tudo, eu quero que o Senhor rompa na minha vida. E Ele traga salvação na minha casa, salvação na minha família. Eu quero que o Senhor, aleluia, traga vocação para que os planos de Deus, que são melhores do que os meus, os ideais de Deus, que são maiores do que os meus, se sobreponham na minha vida. Agora, muita gente diz assim, bom, se os planos de Deus são maiores e são melhores, então que Deus faça e exercite os planos dele, eu não tenho plano nenhum. Não é assim, porque a Bíblia fala da soberania de Deus, mas ela também fala da responsabilidade humana. Então eu faço planos, eu idealizo, eu projeto, eu crio uma rotina, mas eu me abro dizendo, Senhor, trabalha nesse projeto aqui, trabalha aqui, faz como o Senhor quer que aconteça. E aí, para a glória de Deus, Deus rompe e faz do jeito dele, faz da forma dele. E esses planos se materializam para a glória do Senhor. No final, o plano de Deus prevalecerá. No final, a vontade de Deus prevalecerá. Mas isso não tira de nós a nossa responsabilidade.